Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Na semana passada, estudamos o que fazer quando a liberdade religiosa nos for tirada, o que fazer quando houver perseguição. E vimos duas maneiras de reagir à perseguição. A primeira delas é fugindo e a outra maneira é defendendo nossos direitos civis. A lição desta semana também fala sobre perseguição, mas tem um enfoque diferente. O objetivo é analisarmos algumas profecias bíblicas que predisseram a perseguição para que nós possamos retirar lições espirituais delas. E o primeiro tópico abordado pela lição, aqui na parte de domingo, é uma continuação da história dos Estados Unidos que começamos a ver na semana passada. Já estudamos que quando os pais peregrinos migraram da Inglaterra para os Estados Unidos, em busca de liberdade política e liberdade religiosa, eles acabaram incidindo em uma contradição, porque fundaram em Massachusetts uma espécie de estado eclesiástico. Uma mistura de igreja e Estado, já que para ter certos direitos civis era necessário ser membro regular da igreja. Além disso, as violações aos princípios religiosos poderiam ser punidas com a força do Estado. E quem divergiu dessa forma de unir a igreja e o Estado foi Roger Williams, que depois de ser expulso da colônia de Massachusetts por pregar que o Estado deveria ser laico, ou seja, separado da religião, ele conseguiu autorização para fundar uma nova colônia, a colônia de Rhode Island, que foi o primeiro estado dos tempos modernos que reconheceu o direito de liberdade religiosa no seu sentido mais amplo. E enquanto a colônia de Rhode Island se desenvolvia como o paraíso dos fugitivos e daqueles injustamente perseguidos, as outras colônias se pareciam cada vez mais com a antiga Inglaterra da qual eles haviam fugido, porque adotaram religiões estatais, ou seja, religiões oficiais para cada estado. Por exemplo, se você fosse de Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, você deveria viver segundo as normas do puritanismo. Mas se você fosse de Nova York ou Maryland, você deveria seguir os preceitos da igreja anglicana. E segundo a narrativa da lição, essa situação só mudou com o movimento de independência das colônias perante a Inglaterra. É porque denominações religiosas diferentes entre as colônias eram um elemento de separação, um elemento de divisão. Mas na luta contra a Inglaterra, eles precisavam do sentimento de unidade, um sentimento de irmandade que levasse a uma aglutinação dos colonos americanos em um único exército. Então, por motivações políticas, essa relação entre igreja e Estado foi se enfraquecendo para que a sensação de unidade entre as colônias aumentasse e eles pudessem se apresentar perante a Inglaterra como um povo unificado. Mas a consagração de uma forma explícita e documentada da liberdade religiosa e da separação entre a igreja e o Estado veio realmente apenas com a Constituição dos Estados Unidos em 1787 e 1788. Isso porque a Constituição americana estabeleceu que nenhum requisito religioso poderá ser exigido como condição para nomeação a cargo público. E 3 anos depois, em 1791, veio a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que proíbe que o Congresso faça leis que estabeleçam uma religião ou proíbam o exercício religioso. E a nossa lição faz uma filosofia da história a partir desses eventos, introduzindo a ideia de que Deus permite o surgimento de novas nações, de novas formas de governo, para garantir que seu povo possa adorá-lo em liberdade. Isso aconteceu com a migração dos pais peregrinos para os Estados Unidos, e isso aconteceu também com a independência dos Estados Unidos, que ampliou a aplicação
do princípio da liberdade religiosa. E se você quer entender mais sobre os Estados Unidos como país da liberdade e como os primeiros adventistas do sétimo dia lidavam com a Constituição e com a ameaça à liberdade religiosa, eu quero convidar você para acompanhar a leitura que nós estamos fazendo do livro A Lei Dominical Nacional de A.T. Jones. É que no ano de 1888 havia um projeto de lei no Senado dos Estados Unidos para promover a observância religiosa do dia de domingo. E A.T. Jones, um adventista que era professor de história, foi perante o senador Blair, o autor desse projeto de lei, e defendeu a causa da liberdade religiosa, mostrando que aquele projeto de lei dominical era contra o cristianismo e contra a Constituição. Então, a leitura desse livro, A Lei Dominical Nacional, ela é muito proveitosa porque nos ajuda a entender o contexto histórico dos primeiros adventistas, nos fornece argumentos e raciocínios para defender a não interferência do Estado nos assuntos religiosos e também nos prepara para enfrentarmos o que está à frente, o que está no futuro, que é a ameaça de um decreto dominical e a perseguição aos guardadores do sábado. Então, confira os vídeos de leitura do livro A Lei Dominical Nacional. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também na tela final. E aguardo você lá na nossa leitura. Combinado? E agora vamos para a análise dos textos bíblicos propostos pela lição. E o primeiro deles é Daniel, capítulo 7. No capítulo 7, Daniel sonhou com 4 animais que saíam do grande mar. O primeiro animal era como um leão com asas de águia. O segundo animal era semelhante a um urso que se levantou sobre um de seus lados. Já o terceiro animal era semelhante a um leopardo de 4 cabeças e tinha nas costas 4 asas. Depois desse surgiu o quarto animal, que é descrito no verso 7 como um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, que tinha grandes dentes de ferro e 10 chifres. Como interpretar esses animais simbólicos? O próprio capítulo nos revela, no verso 17, que estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. E nós podemos perguntar, o livro de Daniel já falou de alguma sequência de 4 reinos antes? E a resposta é sim. No capítulo 2, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, o sonho de uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel fala que cada um desses metais representa um reino e que o próprio Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua. Ou seja, o reino da Babilônia era o primeiro reino da sequência dos 4 reinos. Então, voltando agora para o capítulo 7, também é razoável nós concluirmos que o primeiro reino de Daniel 7, representado pelo primeiro animal, o leão com asas, seja igualmente o reino de Babilônia, para guardar um paralelismo com o capítulo 2. E o leão com asas é um símbolo muito apropriado para a Babilônia, porque a arte e a literatura babilônicas fazem referência a um animal mitológico que é muitas vezes expresso como um leão alado. Veja a imagem na tela. Temos uma estátua de um leão com asas e com cabeça humana. E Daniel 7, verso 4 diz que ao leão foi dada mente de homem. Não é interessante? A data estimada dessa escultura é 865 a.C. A história do livro de Daniel se passa cerca de 300 anos antes, e isso nos mostra que o símbolo do leão alado já estava consolidado na cultura quando Daniel teve o sonho. Então, perceba que a profecia não está inventando um sonho, a profecia está se apropriando daquela simbologia da região. Essa estátua foi encontrada em Nimrud,
um sítio arqueológico de uma antiga cidade que foi capital do Império Assírio. Está localizada no atual território do Iraque. No livro de Gênesis, essa cidade é chamada de Calá e foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé. Nimrod começou o seu reino em Babel, que viria a se tornar Babilônia, e o expandiu até Calá, cerca de 500 quilômetros ao norte. Nesse mesmo sítio arqueológico também foi encontrado este painel. No lado esquerdo nós podemos ver um leão com asas confrontando o homem do lado direito. Esse homem é uma representação de Ninruta, que era tido como o principal deus daquela cidade. Mas outros pesquisadores entendem que a figura humana que aparece no painel é Marduk, o deus protetor da cidade de Babilônia. Então, muito embora essas ruínas sejam consideradas assírias, elas formam a base cultural babilônica também. Não só porque Nimrod é o fundador das duas cidades, tanto de Babilônia quanto de Calá, mas também porque a mesma luta contra um leão com asas, que é atribuída ao deus assírio Ninruta, é atribuída igualmente a Marduk, a divindade protetora de Babilônia. Então, no mito fundador de Babilônia está um leão com asas. Portanto, retomando o nosso raciocínio, Daniel no capítulo 7 vê 4 animais saindo do mar, uma alusão a 4 reinos. O primeiro deles é a Babilônia. Qual seria o segundo? Pela própria sequência que aparece no livro de Daniel, o império que sucede à Babilônia foi a Medo-Pérsia. Nós vemos isso no capítulo 5, que fala da festa de Belsazar e da mão misteriosa que escreveu na parede. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei de Babilônia, e Dario, o Medo, da Medo-Pérsia, se apoderou do reino. E o terceiro império, representado pelo leopardo de 4 cabeças e 4 asas? A quem ele corresponde na história? A resposta também está no livro de Daniel. No capítulo 8, Daniel teve outra visão e viu uma batalha entre um carneiro e um bode. E quem ganhou a briga foi o bode. Veja o verso 7. Viu o bode chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia no carneiro força para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele, do bode. Mas o que o carneiro e o bode têm a ver com o nosso estudo de Daniel 7? Veja a explicação que o anjo deu a Daniel. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Esse texto nos mostra que o terceiro império do capítulo 7 de Daniel, o reino que sucederia a Medo-Pérsia, era a Grécia. E em 330 a.C., Alexandre o Grande, à frente do Império Grego-Macedônico, perseguiu até a morte Dario III, o último rei dos persas, e se tornou soberano da Mesopotâmia. Chegamos então ao 4º animal, que foi descrito como terrível, espantoso, muito forte, com grandes dentes de ferro e com 10 chifres. Esse animal representa qual império? O Império Romano, pois os romanos, ao longo de séculos, foram conquistando o que sobrou do Império de Alexandre, até que no ano 31 a.C., o Egito, que era o último reino helenístico, se tornou uma província romana. E é nessa data que se passa a história de Cleópatra e Marco Antônio, que é muito explorada na mídia. Então, identificamos o 4º animal, o animal terrível e espantoso, é o Império Romano. E agora nós vamos nos atentar a uma outra característica desse animal, que são os seus chifres. Daniel 7, verso 7 diz que o 4º animal tinha 10 chifres.
E o verso 8 diz que enquanto Daniel estava observando os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Como entender isso? O que significam esses chifres? A resposta está no verso 24, onde nós lemos o seguinte: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, se o quarto animal é o Império Romano, e se os seus 10 chifres são 10 reinos que se levantaram depois dele, nós temos que procurar na história 10 reinos que surgem do Império Romano. Estamos falando dos reinos bárbaros. E vamos nos recordar da época da escola, das aulas de história, lá da 7ª série, quando nós estudamos sobre a queda do Império Romano do Ocidente. A partir do 2º século, os povos germânicos do norte da Europa começaram a migrar em direção ao sul para fugir do conflito com os hunos e também em busca de terras mais férteis e de uma temperatura mais amena. A princípio, eles ficaram nos arredores do Império Romano e foram recrutados como mercenários para lutar pelo imperador. Porém, com o passar do tempo, muitos dos povos germânicos, também chamados de bárbaros, se rebelaram e invadiram o território do Império Romano. E essa aproximação de séculos entre os germânicos e os romanos fez com que a cultura romana fosse transmitida para os povos bárbaros. E entre os traços da cultura que foi transmitida estava a religião cristã. E nós podemos mencionar 2 braços do cristianismo que foram transmitidos para os bárbaros: o catolicismo romano e o arianismo. O catolicismo romano nós conhecemos. Ele ensina a Trindade, ensina que Jesus é Deus, que Jesus partilha da divindade de seu Pai e que Jesus, como Filho de Deus, foi eternamente gerado pelo Pai e que Jesus, o Filho, é da mesma substância de Deus, o Pai. Esse é o catolicismo romano. Já o arianismo ensinava que Jesus não era gerado, mas que ele era criado. E assim como as demais criaturas de Deus, Jesus não possuía divindade, Jesus não era Deus. Para os arianos, Jesus era uma criatura perfeita, já que ele nunca pecou, mas Jesus não era divino. Era assim que os arianos pensavam. Os católicos chamavam os arianos de hereges. E os arianos diziam que os católicos não eram monoteístas. E essa divergência não era apenas teórica. Essa diferença de pensamento fazia com que cada grupo pegasse em armas para matar o outro. Reinos arianos guerreavam contra reinos católicos e vice-versa. Então, na aproximação com o Império Romano, alguns reinos bárbaros se tornaram católicos, a exemplo dos francos. Mas outros povos adotaram o arianismo, como foi o caso dos érulos, dos vândalos e dos ostrogodos. Agora preste atenção no seguinte detalhe. Desde a queda do Império Romano, no ano 476, a cidade de Roma, sede do papado e do catolicismo romano, estava sob o domínio de um rei ariano. Percebe a tensão? Roma é a sede do papado, mas desde a queda do império ela estava dominada por um grupo religioso rival e militarmente superior. Era o caso dos érulos, que eram cristãos arianos e depuseram o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, e fundaram um reino na Itália. E aqui a história fica muito interessante, porque a profecia de Daniel diz que o chifre pequeno arrancaria 3 chifres. E foi isso que aconteceu. Os érulos foram derrotados no ano 493, em seguida os vândalos do norte da África, que também eram arianos, foram derrotados em 534. 2 reinos arianos já tinham sido derrotados pelos católicos, mas ainda faltava um reino ariano.
Os ostrogodos arianos ainda estavam no controle de Roma. E foi apenas no ano 538 que os ostrogodos abandonaram seu cerco à cidade de Roma. E com a saída dos ostrogodos, pela primeira vez desde a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja de Roma então tinha liberdade política para exercer sua supremacia. Então, quem são os 10 chifres do quarto animal de Daniel 7? Os anglo-saxões, que deram origem aos ingleses, os alamanos, de onde vêm os alemães, os francos, que foram os precursores dos franceses, os burgúndios, que correspondem aos suíços, os lombardos, dos quais procedem os italianos, os visigodos, que deram origem aos espanhóis, os suevos, de onde vêm os portugueses. Contamos 7 até aqui. Onde estão os outros 3? Foram derrubados pelo chifre pequeno. Érulos, vândalos e ostrogodos eram reinos cristãos arianos e foram derrotados pelos católicos romanos. Portanto, quem é o chifre pequeno? O líder do catolicismo romano, o bispo de Roma, o papado. E qual é a obra que ele faria de acordo com a profecia? Está lá no verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O que significa dizer que o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo? Significa que ele pretenderia ocupar o lugar de Deus. E isso, de fato, teve lugar na história. Em 302, por exemplo, o Papa Bonifácio VIII promulgou uma bula com a seguinte conclusão: declaramos, proclamamos, definimos que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura esteja sujeita ao Romano Pontífice. Ao longo da Idade Média, dezenas de afirmações como essas foram feitas, demonstrando como o papado era compreendido e como queria ser visto, como Deus na Terra. A profecia de Daniel ainda diz que o chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. Isso também aconteceu. O segundo mandamento do Decálogo, que diz, não farás para ti imagem de escultura, teve seu conteúdo removido da redação dos 10 mandamentos que aparece nos catecismos. E para se preservar o número total dos mandamentos, o 10º foi artificialmente dividido em 2. Não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas na Bíblia eles aparecem como um mandamento só. Como se ainda não fosse o bastante, o sábado do 7º dia foi substituído pelo domingo, um dia de culto pagão. E o mandamento que ordenava, lembra-te do dia de sábado para o santificar, foi apresentado com uma nova formulação, guardar domingos e dias de festa. O papado mudou os tempos e a lei, assim como estava predito no sonho profético de Daniel. O texto ainda diz que o chifre pequeno magoaria os santos do Altíssimo. Isso também se cumpriu a partir da intolerância religiosa. Aqueles que desejavam viver segundo os ditames de sua própria consciência eram acusados de heresia, eram presos, torturados e até mesmo mortos. Assim aconteceu com os valdenses, com os lollardos, com os russitas e com os huguenotes. Daniel 7, verso 25 diz que os santos seriam entregues ao chifre pequeno por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. A perseguição e a opressão durariam por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Como entender isso? O termo aramaico que foi traduzido como tempo significa 1 ano. Portanto, Daniel 7, verso 25, ao falar de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, está se referindo a 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, ou seja, a 3 anos e meio. E se você se lembra bem do que estudamos no trimestre passado, vai se recordar que um dia profético é equivalente a 1 ano literal.
é o princípio do dia-ano, que nós extraímos do livro de Números, capítulo 14, verso 34, onde Deus disse que cada dia representaria um ano. Esse mesmo princípio de interpretação profética aparece em Ezequiel 4, verso 5, onde Deus disse que daria os anos conforme o número de dias. Então, se a expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo significa 3 anos e meio proféticos, nós precisamos agora descobrir quantos anos literais correspondem a esse período. Nós precisamos descobrir quantos dias possui um ano profético. E para isso nós vamos ao livro do Apocalipse. O capítulo 12 de Apocalipse narra cenas de conflito entre a mulher vestida de sol, que representa a igreja cristã, e o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. A mulher está para dar à luz um filho e o dragão quer devorá-lo. Mas o menino foi arrebatado para Deus e a mulher, a igreja, fugiu para o deserto, para as regiões desabitadas da terra. Veja o verso 6 de Apocalipse 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora preste atenção no seguinte, essa mesma informação que nós acabamos de ler no verso 6, sobre o tempo que a mulher, a igreja, passou no deserto, ela é repetida nos versos 13 e 14, mas com uma variação. Preste atenção, Apocalipse 12, versos 13 e 14 diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você entendeu? Percebeu qual foi a variação? O período de tempo que no verso 6 foi chamado de 1260 dias, no verso 14 foi chamado de um tempo, tempos e metade de um tempo. São 2 formas diferentes de falar a mesma coisa. E por que nós lemos esse texto de Apocalipse? Porque ele nos ajuda a compreender Daniel 7. Em um tempo, tempos e metade de um tempo, existem 1260 dias. Portanto, Daniel 7, verso 25, está falando que os santos estariam sujeitos à perseguição religiosa do chifre pequeno por 1260 dias proféticos, que equivalem a 1260 anos literais. Eu também chamo sua atenção para Apocalipse 13, verso 5, um verso que fala sobre a besta que sobe do mar. É dito que foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. E nesse mesmo período foi permitido que a besta pelejasse contra os santos e os vencesse. Veja só, o poder da besta duraria 42 meses. Se um mês tem 30 dias, e nós multiplicarmos 42 meses por 30 dias, vamos chegar a 1260 dias proféticos, que equivalem a 1260 anos literais. Então, interiorize o seguinte: Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulos 12 e 13 estão todos falando do mesmo período de tempo, os 1260 anos de supremacia papal, durante os quais os santos foram entregues ao poder do chifre pequeno, ficaram à mercê do papado e muitos foram perseguidos, aprisionados, torturados e mortos. A pergunta importante agora é: esse período de tempo de 1260 anos começa quando e termina quando? Daniel 7, verso 8 diz que com a subida do chifre pequeno, 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Nós já vimos que esses 3 chifres que foram abatidos pelo papado são os reinos arianos.
e os ostrogodos foram o último reino ariano. Foi apenas no ano 538 quando os ostrogodos abandonaram seu cerco à cidade de Roma. E com a saída dos ostrogodos pela primeira vez desde a queda do Império Romano do Ocidente, o papado tinha liberdade política para exercer sua supremacia. Então, o ano 538 é a data inicial para o período de supremacia papal dos 1260 anos. E quando foi que esse período terminou? Basta fazermos o cálculo, somando ao ano 538 os 1260 anos. E como resultado, nós chegamos à data de 1798. Em 1798, a grande figura política mundial era Napoleão Bonaparte, que estava em um processo de expansão militar. E Napoleão partilhava da mesma ideologia anticatólica da Revolução Francesa. Tanto é que seu general Berthier aprisionou o Papa Pio VI em fevereiro de 1798. Então repare o seguinte, em 538 o papado se livrou das forças militares arianas que faziam oposição, mas 1260 anos depois, em 1798, o papado foi novamente submetido à força militar de seus inimigos, o que corresponde ao cumprimento exato da profecia bíblica. Não é surpreendente ver como Deus controla o fluxo da história? Como as profecias bíblicas são precisas? Eu já falei sobre esse assunto dezenas de vezes, mas a cada vez que eu repito esse tema, a admiração e o fascínio se renovam dentro de mim. E eu fico empolgado. Espero que você fique também, que você vibre com as descobertas da palavra de Deus. E com base em todos esses raciocínios que nós acabamos de fazer, a lição introduz a próxima ideia que é apresentada aqui na parte de terça-feira. Deus não permitiu que a tribulação, que a perseguição, que a intolerância religiosa continuassem indefinidamente. Ele limitou a perseguição a 1260 anos e encurtou os períodos mais intensos de opressão. A prova bíblica disso está no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, verso 22, onde é dito o seguinte: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que nós retiramos desse texto? A perseguição poderia durar até o ano de 1798, no fim dos 1260 dias de Daniel 7, verso 25. Mas Jesus disse que os dias de perseguição seriam abreviados, porque se não fossem, ninguém seria salvo. Ou seja, todos aqueles que mantinham uma fé bíblica seriam eliminados pelo papado. E o que foi que abrandou e abreviou a perseguição? A Reforma Protestante. A Reforma fez surgir territórios onde havia uma relativa proteção aos crentes bíblicos. Um exemplo disso são os principados alemães nos quais Lutero se refugiou. Outro exemplo são as colônias fundadas pelos puritanos nos Estados Unidos. Como nós já estudamos nas lições passadas, em nenhum desses locais a liberdade religiosa foi perfeitamente aplicada, mas eram ambientes muito menos opressivos que os territórios católicos. E agora que nós já estamos nos dirigindo para o final, há dois apelos que nós podemos fazer depois de ver todo esse conteúdo. O primeiro deles é a seguinte ideia: quando Jesus falou em seu sermão profético que a perseguição seria abreviada, ele fez referência também a uma época de relativa paz e progresso no mundo. E essas são as circunstâncias ideais para pregar o Evangelho. Na época dos reformadores, dos pré-reformadores, estava surgindo a tecnologia da prensa móvel de Gutenberg, que possibilitava que os livros fossem produzidos em escala. Já na nossa geração, a internet está no auge e nós podemos nos comunicar com um número ilimitado de pessoas em quase qualquer parte do mundo. E a reflexão que fica é a seguinte: nós estamos aproveitando esses tempos
tempos de paz e de avanço tecnológico para pregar o Evangelho, ou nós estamos desperdiçando essas oportunidades ao vivermos unicamente em prol do nosso conforto e do nosso prazer? É nesse contexto que eu quero fazer um apelo para você que é jovem. Aprenda sobre marketing digital para espalhar o evangelho na internet. Aprenda como impulsionar conteúdos nas redes sociais. Aprenda como fazer com que um vídeo apareça para um público específico, em uma região específica, com uma idade específica. Talvez você não tenha habilidade ou a coragem para ensinar a Bíblia pessoalmente para alguém, mas dominando essas técnicas, você pode fazer com que o vídeo de um estudo bíblico apareça no Instagram de uma pessoa totalmente secularizada que, em hipótese alguma, receberia um livro do Impacto Esperança ou aceitaria um convite de ir à igreja. Faça alguma coisa pelo Mestre. Aproveite as oportunidades que Deus colocou diante de você. Por fim, a última reflexão que eu quero propor, ela é baseada no texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, verso 5. E por que eu proponho esse texto? Porque muitas pessoas estão esperando a perseguição retornar para começarem a pensar em santificação. Alguns adventistas dizem assim: quando o decreto dominical estiver em vigor, vai ser o sinal para eu fazer as reformas religiosas que eu preciso fazer. Mas nesse momento será tarde demais. E é esse o sentido do texto de Jeremias. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Os homens que correm a pé representam as dificuldades e provações comuns da vida pelas quais todos passam. Já os homens que correm a cavalo são um símbolo daquelas experiências espirituais mais difíceis. Então, o sentido do texto é: se não conseguimos suportar as provações e as tentações pequenas, como vamos resistir às tribulações dos últimos dias? Como vamos enfrentar a perseguição religiosa da imagem da besta contra os guardadores do sábado? Se não manifestamos fé e confiança em Deus nos tempos de paz, o que será de nós quando os nossos bens forem espoliados e formos ameaçados de prisão pela nossa crença? Será que ficaremos firmes? Se quando tudo está sob controle, não desenvolvemos uma vida de oração, como vamos suportar a angústia de Jacó? É por isso que a santificação tem de ser buscada hoje. É por isso que o estudo da Bíblia é para hoje. É por isso que o jejum é para hoje. É por isso que lutar com Deus em oração é um hábito para hoje. Quando alguém vai a uma academia de musculação, ele precisa treinar por meses e anos para que seus músculos se desenvolvam. E em uma figura de linguagem, nós podemos dizer que existe também o músculo da fé. Se ele não for exercitado diariamente, ele vai se atrofiar. E na hora difícil de suportar a carga pesada, não haverá força suficiente. Aplique para você agora. Como está a sua vida? O que você sabe que tem que abandonar, mas ainda não abandonou? O que você sabe que precisa praticar, mas ainda não praticou? Tome a decisão. O vídeo vai acabar e vai ser o momento apropriado para você se ajoelhar e se acertar com Deus. Lembre-se, amanhã pode ser muito tarde. O dia de salvação é hoje. Que Deus abençoe você, fique na paz e até semana que vem.